Olá, tudo bem? Estamos com mais uma edição da A Virada. Sou Adriano Lunardon e hoje estou com dois convidados especiais aqui comigo no estúdio. Professor Edilson Bacarim, professor João Alves. Vamos começar pelo professor Edilson. Um pouquinho sobre o Edilson. Quem é o professor Edilson? Obrigado, Adriano, pela oportunidade. Vamos falar um pouco aqui da minha carreira. Eu tenho mais de 44 anos de área financeira e na área de educação desde os 18 anos. Então, nós estamos falando aí de 48 anos dedicados também à área de educação, com experiências entre o Brasil, a Europa, na França, Estados Unidos, Chile e Grand Cayman no Caribe, na área financeira. Na área de educação, algumas iniciativas empresariais em Londrina e aqui em Curitiba, através da Univeb, desde o ano de 2006. Tudo bem, bem-vindo ao nosso programa. Professor João, quem é o professor João Alves? Então, eu sou um mentor de carreira já há 15 anos no mercado, formado em marketing, pós-graduado em coach executivo, e toda essa minha jornada aí, a minha missão é ajudar os profissionais que querem chegar no próximo nível da sua carreira, querem se desenvolver ou mesmo fazer uma transição de carreira, seja ela para CLT para empreendedorismo, ou até para aquele jovem que está procurando o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. Muito bem. Então, hoje, com os dois convidados, a gente vai ter dois temas extremamente diversos, né? Um com uma visão financeira, geopolítica interessante, que a gente pode discutir, alguém falando de carreira, de liderança, de trabalho em equipe, de desenvolvimento pessoal. Vamos começar com o professor Bacarim. Professor Bacarim, situação geopolítica brasileira. E que isso está impactando nas empresas? O que o empresário hoje pode esperar dos próximos movimentos desse ambiente externo tão conturbado, tão confuso, que às vezes começam a atrapalhar as operações, começam a atrapalhar os negócios? Bom, falando simplesmente ou puramente de geopolítica, sem tocar em viés político ou coisa parecida com isso, ou seja, nós estamos falando qual é o impacto da realidade de tudo que está acontecendo na geopolítica mundial em relação aos negócios. Quanto isso impacta a nossa vida enquanto empresários, enquanto pessoas que produzem. Isso afeta também a vida dos trabalhadores, a geração de emprego, a geração de renda, impacta no custo de vida das pessoas. Então, é importante observar, é interessante que todo mundo esteja atento aos movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo e tudo que está acontecendo quando a gente ouve falar, eventualmente, em pessoas ou em nomes específicos de presidentes da República. É importante ter em mente que nenhum presidente da República, em nenhum país do mundo, principalmente em países democráticos, toma decisão sozinho, exceto se estiver fugindo de regra ou estiver ferindo algum preceito legal ou constitucional da Constituição do seu país. Então, neste momento, o momento em que a economia mundial está passando por transformações enormes, e com mudanças cada vez mais rápidas, é muito importante para tanto os empresários como trabalhadores estarem atentos aos movimentos mundiais, estarem se preparando. Na geopolítica, grandes impactos estão acontecendo. Nós vemos a guerra Rússia na Ucrânia, nós tivemos o episódio envolvendo o Irã e Israel. Nós lamentamos muito o que está acontecendo em termos de movimentos mundiais e de restrição à liberdade das pessoas. Isso tem impacto também no setor produtivo e nós precisamos estar atentos a isso. Então, em termos de geopolítica, estar antenado com o que está acontecendo, isso impacta a nossa vida. Enquanto empresário, eu procuro me informar com fontes fidedignas de informação e que tenham uma visão global, não muito paternalista ou muito patriótica, mas no viés mais empresarial. Acho que é importante a gente estar conectado nas informações de Muito maneira bem. adequada. A gente vai voltar a esse assunto, eu acho que é um tema interessante, porque hoje a gente vive uma angústia, uma incerteza muito grande no mundo empresarial, no mundo dos negócios, porque é por tudo que está acontecendo. Perfeito. A gente tem a informação que às vezes ela não chega de uma forma bem elaborada, às vezes ela é sutil,
E às vezes a gente pensa que a situação está indo para um caminho e às vezes está acontecendo outro totalmente diferente, Isso mesmo. divergente até mesmo daquilo que a gente pensa. Professor João, profissionais, diante dessas influências externas, que às vezes foge da sua capacidade de gestão, de tomada de decisão, como que o profissional hoje deve se comportar diante dessa situação toda, diante do seu ambiente de trabalho, diante de seus clientes, diante de seus fornecedores, enfim, de todos os stakeholders que compõem o jogo de xadrez empresarial? Maravilha. Bom, acho que a palavra hoje, Adriano, é adaptabilidade, né? Nós vivemos num mundo que ele está cada vez mais rápido, as mudanças acontecendo com a velocidade da luz, né? Um mundo que muitas vezes ele é vulnerável, incompreensível e totalmente fora de nenhum complexo. Então, os profissionais eles têm que ser adaptáveis. Por quê? Porque hoje só o conhecimento ele não é mais sinônimo de poder. O conhecimento hoje nós temos na grande rede mundial que é a inteligência artificial. Então, não é mais sobre ter todas as respostas, mas saber fazer as perguntas certas. Então, os profissionais eles têm que cada vez mais buscar adaptabilidade como, né? Com inteligência emocional, né? Sabendo se adaptar, que é controlar as suas próprias emoções, saber controlar as emoções do seu time, desenvolver o seu time principalmente, porque os profissionais estão doentes. O Brasil ele se tornou o número 1 hoje de síndrome de burnout no mundo. E isso faz com que os líderes eles comecem a pensar um pouco mais em desenvolver times e não mais só trabalhar olhando o resultado financeiro, mas desenvolver pessoas para que as pessoas elas possam também olhar para o mundo com um olhar cada vez mais buscando o futuro, né? Buscando se adaptar com isso. E a inteligência artificial vem trazendo isso, porque muitas organizações elas não conseguem trazer sucessores para os seus líderes. Nós temos aí hoje, pela primeira vez, inclusive, né, no mundo, a gente está vendo aí liderança com mais de 5 gerações. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que liderar lá um baby boomers, né, pessoas com 50 anos ou mais, inclusive é um dos temas, né, que a gente vê hoje, o etarismo, né, aqui no Brasil, e a dificuldade dos profissionais acima de 50 anos se colocarem no mercado, mas também lidando com jovens aí, com a geração millennials, que estão totalmente ligados na tecnologia. Então, como gerir todo esse time, né? Toda essa geração? Então, por isso que eu falo que a palavra hoje é adaptabilidade, porque não é mais só você ter conhecimento, não é mais só você ter diplomas, né? Ter currículos invejáveis, mas é você se moldar ao cenário de tudo que está acontecendo isso no mundo. Por isso que eu acredito que a adaptabilidade hoje seria a principal, o fator mais relevante nos dias de hoje. Muito bem, vamos fazer um ping-pong aqui, né? Nós temos um ambiente de negócios que hoje está impactado momentaneamente, espero, por uma situação externa, vamos ser bem específico, né? Taxação, o debate ideológico entre Estados Unidos, Brasil, cada um querendo dobrar a aposta, sanções. Professor Bacarin, você que vem do sistema bancário, mais de 40 anos aí em vários países, explica um pouquinho melhor para nós essa questão da lei Magnitsky, a questão das sanções. Essa semana eu ouvi já uma história de um ministro do STF dizendo que o Brasil não é obrigado a cumprir leis e legislação americanas. E daí? O que acontece se de repente algum banco, alguma administradora de crédito, alguma seguradora ou qualquer outra empresa que tenha parte do seu capital dos Estados Unidos bater de frente contra as sanções em relação a alguns personagens aqui do nosso país? Perfeito. Esse é um momento muito adequado de trazer informação adequada para as pessoas. Então vamos dar só um pequeno recuo para fazer um histórico. O mundo foi, ao longo dos séculos, se conectando, os países, os setores produtivos dos países, as economias. Hoje, num mundo totalmente globalizado, como falou o nosso colega João, onde nós estamos implantando IA no sistema produtivo,
ainda estamos no princípio disso. No sistema financeiro, isso está mais conectado do que em qualquer outra coisa. Ou seja, todos os meios de pagamento estão interligados. Hoje não é possível nenhum país, de maneira adequada e de maneira eficaz, fazer troca entre as economias mundiais sem que esteja passando isso para o fluxo financeiro adequado. E, em torno do fluxo financeiro e ao longo do processo de globalização, foram criados alguns mecanismos de proteção das economias, dos países e dos sistemas financeiros. Para quê? Para que as economias saudáveis não sejam contaminadas por mecanismos ou por mecanismo de produtividade ou de fluxo de mercadoria entre as economias, e que isso possa abrir portas, por exemplo, para que dinheiro de tráfico de droga, de tráfico de pessoas, de tráfico de armas, de serviço escravo, esteja circulando ao redor do mundo e contaminando atividades que são lícitas. Então, mecanismos de proteção dos sistemas financeiros de todos os países foram criados para que todas as pessoas saibam disso e procurem proteger os seus sistemas. Profissionais da área financeira do mundo inteiro, quando atuam no sistema financeiro, seja numa corretora, como você citou, seja numa seguradora, seja em bancos, têm obrigação de defender o sistema. Em torno disso, foram criados mecanismos de compliance que cada vez mais tomaram conta das economias e de todo o sistema financeiro mundial. Isso busca, desde a origem de uma abertura de conta, como é que você tem mecanismo de proteção não só da sua instituição financeira, mas do sistema como um todo. Então entra aí o que a gente conhece no mercado internacional de seja conhecedor do seu cliente já desde a abertura da conta dele, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, para você ter ideia, ou visitando a empresa, ou conhecendo o cliente, a atividade dele, saber que o recurso dele tem origem lícita e que no sistema financeiro e na conta no seu banco, você só abre conta para pessoas e para empresas que têm origem de recurso lícito. Isso começa pela unidade, pela agência que abre a conta. Mas isso também protege a instituição financeira, onde a conta está aberta, protege o sistema financeiro do seu país e protege o sistema financeiro dos outros países também, porque os recursos que estão circulando pela conta são lícitos. Não tem como burlar, Então não a tem sanção, como né? burlar isso. E, em torno disso, existem sanções que são criadas por cada regime bancário em cada país. Os Estados Unidos têm a sua proteção, a Inglaterra tem sua proteção, o Japão tem sua proteção do sistema financeiro, o Brasil tem sua proteção, a Argentina tem sua proteção. E não há como não haver interligação entre os sistemas e intercâmbio. Então, por exemplo, vamos falar entre Brasil e Estados Unidos. Na década de 90, se eu não estou me equivocando, em torno de 95 ou 96, houve um acordo entre as autoridades monetárias brasileiras e americanos para que a autoridade brasileira, Banco Central do Brasil, que é o controlador do sistema bancário brasileiro, possa fazer inspeções ou auditorias regulares nos bancos brasileiros que têm sede no mercado americano. E como contrapartida ou reciprocidade, o Federal Reserve também pode fazer auditoria nos bancos americanos que têm unidades no Brasil. Então, essa troca é constante, não só de informação, mas como de saúde do sistema financeiro. Está internamente conectado e externamente conectado com os sistemas. No mundo, há dois grandes centros de liquidação de recursos financeiros que circulam em todos os países do mundo, que são Nova York e Londres. Por aí passam os meios de pagamentos dos cartões de crédito de todas as empresas, de remessas, de troca de mercadoria, pagamento de importação, pagamento de exportação entre os países. E isso é tudo interligado. Se existe uma sanção que procura proibir algum mecanismo de pagamento ou sanção por razões políticas ou econômicas de um país em relação ao outro, isso vale para tudo. Se você tem sanção contra uma pessoa ou com uma empresa em um país, aquela pessoa, aquele país, deixa de ter condição de fazer trocas, não só de mercadorias, mas de recursos financeiros com os outros países. Porque aquela pessoa, de alguma forma,
descumpriu a lei, descumpriu a Constituição, ou, numa eventual circunstância, descumpriu com a qualidade dos direitos humanos. E isso é muito sério. E se você é bloqueado em um lugar, você é bloqueado em todos, porque hoje não tem como fazer negócio, não tem como circular recursos sem ser de maneira interligada e protegendo os sistemas financeiros do mundo inteiro. Acho que é mais ou menos isso para que as pessoas comuns tenham uma ideia melhor. Não é possível mais você fazer uma restrição hoje num país e você não fazer em outros, porque você vai estar ferindo os mecanismos de proteção do sistema financeiro, não só do seu país, mas do planeta como um todo. Muito bem. E é difícil a gente ter uma orientação técnica como esta que você fez, porque a gente vê, por exemplo, né, uma Suprema Corte muito politizada, um Congresso às vezes acuado, porque quer fazer, mas segundo notícias e de fontes oficiais mesmo, né, dos meios de comunicação, não avançam em relação a algumas incorreições por conta de ameaças, né, que de repente pode avançar alguma coisa que está lá arquivada numa gaveta do STF, e a gente fica esse chove e não molha. João, o quanto isso impacta um negócio? Essa incerteza, essa politização. Eu já cheguei a ouvir empresário dizendo, olha, do governo não quero nada, desde que não me atrapalhe. E aqui a gente, além de não ter nada, ainda está sendo atrapalhado por conta dessa incerteza. A gente percebe hoje dos clientes, olha, vamos esperar, não vamos comprar agora. Não, aquele projeto de expansão, aquele investimento, vamos deixar para depois. Vamos ver o que vai acontecer. E parece que nós vivemos essa eterna angústia do dia de amanhã. Quanto que isso impacta o negócio e principalmente a pessoa, já que é o seu foco de estudo? Sim, eu acredito que impacta muito, Adriano. Impacta muito no sentido de que as pessoas realmente elas não têm uma bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro, né? Enquanto algumas empresas elas estão preocupadas, né, como que elas vão vender os seus produtos, exportar os seus produtos. Inclusive, tem empresas que exportam 100% dos produtos para os Estados Unidos, né? Então, como que uma empresa dessa vai sobreviver? E o que eu falei antes na questão da adaptabilidade, eu retomo agora. Então, essa empresa ela vai ter que começar a pensar qual é o mercado que ela vai ter que buscar, né, prospectar, para que ela não feche as portas, né? E algumas outras empresas que têm produtos que exportam, mas também têm produtos que trabalham com o mercado interno, ela tem que buscar aí alternativas para que ela possa fazer negócios e consiga aí manter o seu quadro de funcionários, consiga ter a sua receita, né? E não prejudique isso uma sociedade em geral. Então, isso impacta bastante. Agora, por outro lado, a gente também começa a ver outras alternativas. A gente sempre viu falar em crise no Brasil, né? E eu acredito muito, Adriano, que a crise é muito uma forma da gente se desenvolver, da gente se treinar para poder enxergar um outro caminho, né? Para poder enxergar um caminho diferente, né? Então, infelizmente, é um remédio amargo, né, que nós brasileiros estamos tomando, né, para algumas medidas, e isso tem impactado muitas empresas. Agora, por outro lado, é importante saber também que quando você começa a buscar novas alternativas, você abre novos caminhos, né? É aquela história lá do lenço, né? Enquanto uns choram, outros vendem o lenço, né? Então, como que eu vou fazer para que eu consiga realmente buscar outras alternativas, né? E mercados que podem me trazer receitas, né? Como que eu posso fazer para continuar com a minha operação? Então, esses negócios vão trazendo cada vez mais uma forma de você olhar para o mercado, olhar para a empresa, se reinventar, né? A gente viu isso na pandemia. Então, nós passamos isso na pandemia. Quantas empresas na pandemia fecharam, né? Quantos profissionais perderam seus empregos? Então, a gente viu isso e estamos aqui, sobrevivemos. Então, eu acho que, apesar de ser uma medida bem drástica assim, para nós brasileiros, eu acredito que o brasileiro ele tem força de vontade, ele tem dedicação e ele tem pensamento crítico e ele vai buscar sim alternativas para poder sair dessa crise, né? Agora, que realmente ela é impactante, ela é, né? Não podemos fechar os olhos e dizer que tudo bem, vai passar, porque isso pode trazer sim
alguns problemas na nossa economia, né? Então, a gente já estava vendo aí uma taxa de juros, né, alta, já estava vendo também a questão aí de muitos impostos, né, sendo colocado para nós. Agora vem também essa questão da taxação. Mas talvez isso, Adriano, seja uma forma da gente olhar para o mundo e buscar alternativas que até então a gente nunca viu na vida. Então, mais uma vez, vai provar aí para o mundo que nós somos fortes, que nós vamos buscar e vamos lutar para isso. Agora também tem uma outra questão, né, Adriano? A questão da gente olhar também e saber onde nós, brasileiros, podemos tomar decisões na nossa vida para que isso não impacte mais futuramente. Como nós podemos olhar para o Brasil, olhar para a política, né, pensando o que nós podemos fazer para que isso não aconteça mais? O que nós podemos fazer para que a gente realmente possa confiar no nosso governo? O que nós podemos fazer para deixar pessoas lá que possam, sim, dar mais liberdade, né, para nós, e que a gente possa, sim, ter nações que venham fazer negócios com o Brasil e que, olhando para isso, né, para que não se repita mais futuramente, vai de nós, porque somos nós que escolhemos os nossos governantes, somos nós que escolhemos, né, quem que nós queremos, né, para ser o primeiro, né, o grande governante da nossa pátria. Então, acho que também isso é uma forma de a gente olhar futuramente e pensar o que cabe cada um de nós para que isso não venha a acontecer mais e a gente possa sair dessa crise de uma forma aí mais Perfeito, amena. perfeito. Se eu puder pegar um gancho aí, posso, João e Adriano? Claro. Então, pessoal, quando nós estamos elegendo alguém no Brasil, seja para qualquer cargo eletivo, seja para a nossa prefeitura, seja para um deputado estadual, para um deputado federal, seja para um vereador na nossa cidade, porque a gente começa pelo micro, é muito importante saber que essa pessoa vai ser originante de leis, vai ser originante de debate, representando os eleitores, isso seja na Câmara de Vereadores e no município, interagindo com a prefeitura, seja os deputados estaduais, sejam os federais na Câmara Federal, sejam no Senado. Como o João comentou ainda há pouco, agir com responsabilidade na hora de votar é muito importante porque isso impacta na nossa vida. Isso impacta na produção do país, isso impacta na produção das empresas, na geração de emprego, na geração de renda. Nós aqui da Univeb estamos na área de educação, é muito importante trazer informação adequada para as pessoas, para que elas tomem decisões mais apropriadas. Então, falar em processo eleitoral. Puxa, gente, nós estamos vendo o que está acontecendo no país atualmente. E o que está acontecendo é uma reação a coisas que estão sendo feitas nas últimas décadas no Brasil, que estão desvirtuando não só a legislação, como é a atuação dos três poderes e qual a isenção dos três atuando de forma independente, e isso, neste momento, pelo menos na minha perspectiva pessoal, não está adequadamente posto, onde nós temos um ou dois poderes se sobrepujando a um terceiro, sendo que esse terceiro representa a maioria da população eleitora em termos de representantes. Então, no Poder Executivo, nós temos lá alguns ministérios, vamos dizer 39, 40, e um presidente que tomam conta do destino do país. Mas na Câmara dos Representantes, deputados e senadores, são quase 600. Existe uma diferença de representatividade da sociedade bastante grande. E aí tem um número de eleitores bastante importante. Agora, neste momento, entender que cada um dos três poderes, respeitada a sua jurisdição e a sua condição de fazer ou desfazer coisas no país, principalmente com relação à legislação, impacta diretamente a vida das pessoas, o custo de vida das pessoas, o nível de educação delas e implica em como o país se posiciona em relação ao resto do mundo. E nessa troca, e na parte geopolítica, que é a parte que nós estamos trocando ideia aqui, impacta na parte das empresas e das pessoas na geração de renda e na economia, e como as trocas são feitas. Quando eu falei aqui brevemente de proteção de sistema financeiro
Não há como você proteger o sistema financeiro brasileiro isolado do resto do mundo e vice-versa. E esses mecanismos de proteção dos sistemas financeiros, quando a gente fala de fluxo financeiro, de recursos para lá e para cá e troca de mercadoria, pagamentos de importação, exportação, remessas financeiras de um país para outro, se existir alguma coisa com relação a tráfico ou desrespeito à legislação do país de origem do recurso, no destino ele vai impactar negativamente a proteção do sistema. Então, os dois lados têm que se autoproteger e proteger o sistema como um Perfeito. todo. E, principalmente, se houver recurso de corrupção envolvido nisso, os sistemas têm que se autoproteger e proteger a economia mundial e o sistema financeiro mundial. Acho que é importante falar isso, e isso impacta também na atividade econômica e nas empresas. Muito bom. Podemos ainda ter tempo de recuperar essa década para que não seja uma década perdida. Eu também compartilho com a opinião de vocês, né? Nosso país precisa parar de escolher pessoas única e exclusivamente pela pessoa. A gente tem que escolher um representante, seja no legislativo, seja até mesmo no executivo, nas várias áreas aí, estadual, municipal e federal, como o professor Bacarin falou, mas às vezes olhando o programa, o processo. Nós devemos eleger o processo. Talvez os dois extremos sejam ruins, né? Pode ver que tudo que é em excesso, seja indo para a direita, seja indo para a esquerda, isso é ruim para o país. Perfeito. Então a gente, né, não que esteja defendendo um centro-direita, centro-esquerda, mas uma visão mais programática, Isto. que tem que ser desenvolvida em nível de contexto nacional. E nós não Faz estamos... sentido isso para vocês? Faz total. Aqui nós não estamos discutindo corrente política, corrente de pensamento ou ideologia. Nós não estamos discutindo nomes de pessoas, como você disse muito bem. Nós estamos discutindo processo, nós estamos discutindo projeto. E isso impacta na vida das pessoas, pessoal. É muito importante saber disso. Em quem eu voto vai ter desdobramento na minha vida, na minha renda, no meu emprego, no meu trabalho, no meu empreendedorismo, País, né? no futuro do No país. Então, sabedores disso, precisamos escolher melhor e precisamos exigir que as autoridades que nos representam, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, sigam projetos da sociedade e a sociedade poder participar disso de maneira decente, independentemente de partido político, de coligação de governo, e vai tocar projetos no interesse da sociedade e não de interesse do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário. Perfeito. Nosso podcast aqui tem como nome A Virada. Então, para encerrar esse nosso bate-papo, gostaria que vocês comentassem, cada um, em que momento foi a virada na vida, na carreira de vocês. João. Muito bem. Bom, Adriano, acho que a virada eu posso te dizer que foi em 2021, né? Foi o momento onde eu saí do CLT para empreender. Foi o momento em que eu vi que era a hora realmente de eu buscar o meu sonho, de eu buscar aquilo que eu estava fazendo para minha carreira. E por incrível que pareça, era um pós-pandemia onde todo mundo estava preocupado em segurar os seus empregos, né? E a minha família, os meus amigos me chamaram de louco. Ele falou assim, o quê? Você é louco. Eu trabalhava numa empresa, eu era gerente de vendas, ganhava bem, e eu simplesmente falei, não, eu quero agora realizar meu sonho. Eu já vinha estudando para isso, já vinha me planejando para isso, mas eu simplesmente cheguei lá e pedi a conta. Então, assim, foi uma virada mesmo, né? Foi o dito empurrar a vaquinha para o brejo, né? E falou, agora eu vou empreender. E é incrível porque na minha família, meu pai ele foi CLT a vida toda. E ele sempre falava para mim que era melhor você ter algo seguro do que você ficar tentando, né, algo que você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, ele falava assim, não, você tem que manter o teu emprego. Então, eu tinha, assim, um medo muito grande de empreender, Adriano, justamente porque eu via, né, isso da figura do meu pai, que ele a vida inteira trabalhou de CLT e sustentou a família dele, né, como CLT. Então, naquele momento, eu falei, não, é o meu momento e eu vou fazer. Claro, entre muitas cabeçadas, entre altos e baixos, né, muita aprendizagem, né,
graças a Deus, sobrevivi, estou aqui e considero esse momento também um momento de virada, que é um momento onde a gente está assim com novos projetos, né? Um momento que a gente está olhando para o futuro, né? Com uma forma de usar tudo o que está acontecendo, que é a tecnologia, a inteligência artificial, como um momento de virada. Então, além de lá 2021, eu considero esse momento também, Adriano, um momento de virada, que é um momento onde a gente está se reinventando, se adaptando para esse novo cenário para seguir em frente. Então, para mim, também esse momento é um momento, com certeza, um momento de virada. Legal, bacana. Quero pegar um gancho no que você falou anteriormente, João. Eu tive algumas viradas. E são momentos na carreira. Então, um primeiro momento, trabalhando na área financeira, mercado brasileiro, galgando postos de avanço em razão de mérito e de promoções em uma instituição financeira, em determinado momento, por querer sempre aceitar desafios, trabalhar para fazer o que acima do que a média faz, eu fui convidado a fazer um estágio no exterior, em Nova York. Você vai para Nova York, imagina, a maior economia do mundo, a capital do mundo, e eu aqui do interior do Paraná, está trabalhando em Minas, depois de algumas promoções. Pô, cheguei em Nova York, fiquei maravilhado, e 2 meses estagiando em Nova York, melhorando o inglês e tudo mais. Aí, quando voltei para a sede aqui da minha instituição, eu fui no comando da instituição e disse: olha, primeiro, já falei anteriormente, quando saí para ir para o exterior para estagiar, me sinto muito privilegiado num grupo de funcionários de mais ou menos 100.000 funcionários numa instituição financeira, eu ser um dos que vai estagiar no exterior, num grupo de mais ou menos 100 que naquela época foi para diferentes países. E disse: olha, eu imagino que dentro da nossa instituição, com um quadro tão competente, existem várias pessoas que podem ter oportunidade de ir para o exterior. Eu nunca me imaginei ir para o exterior, fazer um estágio. Fui, gostei e vi que fazer banco aqui no Brasil, fazer nos Estados Unidos, depois acabei indo para a Europa, para o Chile, aí ficou melhor ainda. Eu vi que banco é banco em qualquer lugar do mundo. Então essa foi a primeira virada na minha vida e eu disse: olha, se em algum momento, na lista aí de candidatos que vocês devem ter, que deve ter uma lista enorme, eu puder estar no rodapé da lista, eu gostaria de ser lembrado. Bom, moral dessa história é mais ou menos 8 meses depois, eu estava de férias aqui no Paraná e trabalhava em Minas, recebi uma ligação da diretoria do banco e disse: olha, lembra daquela conversa que você teve aqui quando voltou do exterior? Disse: sim, lembro. Você gostaria de passar um período maior no exterior, estagiando por um ano, e se você for bem acolhido e mostrar sua capacidade no exterior, você poder ser admitido? Claro. Um ano depois eu fui admitido e trabalhei no exterior 24 anos, então essa foi a primeira virada. Nesse período, trabalhando não só numa instituição, mas em algumas, inclusive brasileira, portuguesa e americana, fui galgando espaços, fui também guardando algum recurso ao longo do tempo, até o momento em que eu dei a segunda virada. E foi a virada de: olha, já aprendi algumas coisas, dei minha contribuição, já cresci ao longo de algum período, agora está na hora de eu voltar para o Brasil e dar mais uma virada. E está na hora de eu, o sistema financeiro, dar um tempo, me aposentar e vou partir para a iniciativa privada. E foi essa a segunda virada. E agora nós estamos numa terceira virada. Dentro do que o João falou, a capacidade de adaptação, o correr atrás de desafios, o integrar-se e com a capacidade de adaptação à nova realidade, integrar-se ao mundo do IA no setor produtivo. Essa é a terceira virada da minha carreira, agora aos 66 anos, que acho que está uma maravilha e nós estamos aprendendo muito e compartilhando conhecimento com as pessoas, que é a função da gente aqui também na Unibeb. Muito bem, perfeito. Tivemos aqui, então, no dia de hoje, 2 figuras incríveis. Pena que acabou, né? Pois é, né? A gente tem, e espero que vocês, no transcorrer desse nosso bate-papo, tenham aprendido várias situações, várias experiências de vida que vocês possam colocar no seu dia a dia como espelho daquilo que funciona, daquilo que não funciona. A gente vai ter ainda outros bate-papos. Nós temos que falar um pouquinho agora de futuro. A gente olhou um pouco para trás, mais para o retrovisor, né? Agora seria bacana a gente olhar, e daí? O que nós vamos fazer daqui para frente?
né? Empresários, empresas, qual que é o olhar e a postura que nós devemos ter daqui para frente? Pessoas, gerentes, líderes, equipes, qual que Sim. deve ser o comportamento e a atitude, né, diante desse mundo extremamente desafiador que nós enfrentamos todos os dias? Como vocês mesmos fizeram questão de destacar, né? A IA está aí, né? Não é uma brincadeirinha. Pena que muita gente está usando só para fazer meme Uhum. nas redes sociais, em vez de usar para coisa séria, mas é assim que se aprende, né? Sim. Brincando, Sim. né? Então isso é provavelmente uma etapa, e a gente espera que vocês, muito brevemente, tenham a oportunidade de estar conosco aqui em outras ocasiões, debatendo importantes temas que ajudam não só a carreira de vocês, mas também a vida cotidiana. E se você é um empreendedor, o papo foi hoje também de empreendedorismo aqui dentro do nosso bate-papo, os atalhos que eventualmente seguros que vocês poderão tomar para que de repente vocês estejam no caminho certo e uma carreira extremamente proveitosa. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Obrigado pela presença de vocês. Eu que Valeu, obrigado agradeço. pela Obrigado, oportunidade, Adriano. Adriano. Obrigado.